olha, tinha uma busca muito grande. Tinha um misto de coisas, de sentimentos, de problemas. Eu, em primeiro lugar, eu estava já há alguns anos prestando o concurso da magistratura, cheguei até a sentença, aquilo não dava certo e eu não aguentava mais. Eu queria fazer uma outra coisa que me levasse para um outro rumo, mas sempre pensando em alguma coisa que eu pudesse servir o próximo, né? Na magistratura eu achava que eu podia ser instrumento de justiça. E para o sindicato, eu também achei que eu era um instrumento de justiça, que poderia ser um instrumento de justiça, lutando pelos servidores, pela causa dos servidores, por aquilo que a gente entendia que não estava correto, e por melhores salários, por mais servidores aqui na Justiça do Trabalho, por aquele caos que a gente viu no decorrer desse tempo. Eu queria mudar, eu queria uma mudança, eu queria alguma coisa nova, né? E aí então eu comecei a frequentar o núcleo dos oficiais de justiça, núcleo dos oficiais de justiça no sindicato. E lá eu fui... Quando você aparece no sindicato, sem você saber, mas tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém te observando. E aí nós tivemos aquela greve de 2006, foi uma greve muito grande, muito dura, muitos meses. E a nossa atuação nessa greve foi muito grande. E aí eu saí, eu sei que quando terminou a greve eu estava eleito. Eu estava eleito. Porque a eleição se deu em meio à greve, mas na realidade era assim, formou-se duas chapas, né? A situação e a oposição. A situação tinha duas servidoras, que ainda são servidoras, aqui nossa, que eles queriam que entrasse de qualquer forma na direção do sindicato. Uma é a Ruth, que trabalha em vara, e a outra é a Isabel, uma moça que é oficial de justiça. Passou para oficial de justiça posteriormente. Só que nenhuma das duas tinha interesse em participar. Elas participavam do sindicato de uma forma assim, muito atuante, e são muito atuantes até hoje, mas assim, como diretoras de base. Mas elas não tinham interesse em ser diretora executiva. E a vaga, na realidade, era delas. Mas elas acabaram indicando o meu nome. Não, põe o Falcão. Põe o Falcão, põe o Falcão, Falcão. E aí, também acolhido pelo núcleo dos oficiais de justiça, que eu participava, e que também apoiou o meu nome, aquela chapa da situação, então me pôs como integrante da chapa que estava concorrendo. A chapa saiu vencedora. Eu era o representante da Justiça do Trabalho e tínhamos mais, éramos em mais uns 5 ou 6, mas toda instituição tem lá a sua política. E eu era neófito, estava chegando. Tinha pessoas lá que já estavam no 3º, 4º mandato. Eles tinham interesse na minha liberação. Então, porque eu era um nome que acabava validando os atos deles. Se eu for entrar nesse viés, nós vamos ficar até alta madrugada aqui falando. Mas o meu nome era um nome que validava algumas coisas. Tanto é que eu fiquei
do primeiro dia de mandato até o último, como diretor financeiro, né? E liberado. E alguns momentos foi discutido isso. Por que liberar o Falcão? Se dentre a diretoria, que eram 17, o Falcão é o que ganha mais. E o meu salário era pago pelo sindicato. Então existia lá os interesses. E eles tinham... Depois houve uma briga dentre os membros da diretoria. A diretoria se dividiu. E foi uma coisa muito complicada. E eu sei que a diretoria foi se esfacelando. Por fim, a maioria dos representantes da Justiça do Trabalho todos renunciaram. Por fim, eu acabei o mandato numa chapa de oposição. Não renunciei, mas acabei numa chapa de oposição. Assim como a maioria dos servidores, entendo que o sindicato cobra uma mensalidade muito cara, porque ele é 1% sobre o bruto. Mas eu sou filiado ao sindicato até hoje, né? E acredito no papel do sindicato na sociedade. E então, mandatos são 3 anos até hoje. Aí, como eu já disse, eu entrei no sindicato num mandato estadual. Na metade desse mandato estadual, eu fui para um congresso em Maceió e lá houve uma revolução durante uma madrugada inteira. Também, se eu for te contar isso. Acabei eleito para a diretoria da FENAJUF, que é um mandato nacional, e entrei por uma chapa chamada Os Independentes, que são aqueles que não estavam ligados a nenhum partido, né? As outras chapas, inclusive São Paulo, representavam partidos políticos. E aí eu fiquei nessa chapa, lá também eram acho que 3 anos. Lá eu fiquei só até a metade do mandato. Aí nesse inteirinho terminou o mandato estadual aqui. Então eu estava desligado da mandato estadual, acabou. Mas eu estava com o mandato nacional. E é interessante dizer que o meu mandato era pela carreira dos oficiais. Não sei se vocês entendem como é que se organizam os sindicatos ou federações. Na hora da eleição, vem representante de todos os segmentos. E todos os segmentos querem ter voz, né? Então, se eu ponho um oficial, se eu ponho um técnico, se eu ponho um analista, né, na diretoria, vai estar representado. E os oficiais de justiça é uma classe, assim, que eu diria bem organizada, né? Até existe um acontecimento aqui na Justiça do Trabalho, que é meio que nacional, que foi uma grita muito grande, porque quando eu passei para oficial de justiça, a diferença do cargo de oficial de justiça com o técnico era exatamente 200 e poucos reais, que era só o valor da indenização de transporte, que na época era uma miséria, 200 e poucos reais. Aí os oficiais de justiça, dada a sua organização, eles conseguiram criar para os oficiais de justiça a FC5. Então, veja que uma FC5 distanciou muito o salário do oficial, que é um cargo de nível superior, com o técnico da época, que também era um cargo de nível superior. E isso criou um celeuma, uma ciumeira nos colegas internos. Então chegava-se na vara, os vagabundos chegando.
Porque aí eles achavam que a gente, além de não trabalhar, ganhava-se muito, né? Então, por isso que eu vejo que os oficiais de justiça têm uma classe muito bem organizada. E aí, dentro dessa discussão na federação, nós, enquanto oficiais de justiça, mas também apoiado por alguns técnicos e analistas que estavam na nossa chapa, nós fomos representando os oficiais de justiça e fomos eleitos. Essa chapa elegeu 3 representantes. A chapa formada do dia para a noite. É difícil, porque é no voto, né? É conforme o número de votos que você tem. Você elege 1, elege 2, elege 3. E essa chapa elegeu 3. Então, aí nesse mandato, eu quando saí, né? Eu saí conhecido nacionalmente. Porque depois eu trabalhei muito na criação da GAI, que foi a gratificação de atividades externas para o oficial de justiça, que era muito mais vantajosa, ela é muito mais vantajosa do que a FC. Porque a FC, chegava na hora da aposentadoria, você não levava. E havia sempre a possibilidade do corte, de se tirar. Hoje a GAI é uma gratificação ligada ao cargo. Você aposenta e leva. E, criada por lei, não é o administrador do momento que vai te tirar aquilo. Então eu lembro que eu cheguei a ficar 2, 3 semanas fora da minha casa, viajando o Brasil inteiro. Porque a gente tinha que ir nos outros estados, nos outros TRT, convencer, né, apresentar o projeto para o presidente, porque depois eles se reuniam no Colé Precor, que não existia ainda o conselho, era o Colé Precor, Colégio dos Presidentes, e aí, para que todo mundo tivesse a informação, a clareza de quanto ia custar aquilo, que ia trocar pela FC, que não ia ter muito gasto, mas depois os tribunais resolveram ficar com as FCs, e aí já foi um problema dos tribunais, né? Mas eu trabalhei muito e fiquei muito conhecido nesse período.